aprenda que nós não podemos cuidar dos outros se nós não estivermos bem. Não podemos edificar sem estarmos edificados. Não podemos levantar os outros se nós estivermos caídos. Só poderemos compartilhar o que a gente receber. Se eu não recebo, como é que eu vou compartilhar? Se eu não tenho, como é que eu vou compartilhar? Então, o que Deus está dizendo aqui? Que só aqueles que são supridos é que podem suprir. Para eu suprir, eu tenho que ser suprido. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, lá em 2 Coríntios, você tem habilidade, capítulo 13, versículo 5, ele vai dizer, olha, examinai a vós mesmo, se você participa e permanece na fé, provai a vós mesmo. Às vezes nós estamos olhando tanto fora de nós, que a gente esquece de olhar para dentro de nós. Às vezes nós estamos examinando tudo que está acontecendo ao nosso redor, e esquecemos de que está acontecendo dentro de nós. Às vezes nós estamos tão envolvidos por circunstâncias, que nós tiramos os olhos da principal coisa que nós devemos ter cuidado, que é cuidar de nós mesmos. E aí o apóstolo Paulo pediu para a igreja provar, olha para vocês, olha e vê se vocês estão permanecendo na fé, porque se a gente não tiver esse cuidado, nós mesmos podemos nos afastar, ou não? Alô? Só os mudinhos ficam calados, ou não? Tem muito mudinho. Ou nós mesmos. E aí Paulo está dizendo, examina lá em Coríntios, examinai a vós mesmos se você permanece na fé. Aí ele vai dizer, faça uma prova de vocês mesmos. Irmão, eu não vou levar gente muito longe, se eu tiver num carro que ele está sem gasolina. É egoísmo, irmãos. É a gente ter e não compartilhar. Mas é tolice a gente querer compartilhar o que a gente não tem. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, primeiro Deus disse, eu te abençoarei. Depois foi que Deus disse, serão abençoados em ti. Então, para eu abençoar, eu preciso primeiro o quê? Ser abençoado. Então eu não posso dar sem eu receber. Então o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso aqui. Nós não fomos chamados para nós sermos egoístas, para a gente reter. Da mesma forma também, irmãos, nós não podemos dar o que nós não temos. Somente os fortes vão fortalecer os fracos. E nós não somos a fonte da força. Nós não somos a fonte da força, não. Quem é a nossa força? É Deus, Natan. Natan, quando eu falar Natan, tu olha na tela. É Deus, Natan. Então nós temos que perceber isso. Vocês conhecem a energia eólica? Vocês sabem o que é energia eólica? Você disse que sabia. Olha aí uma cientista se levantando aqui. O que é energia eólica? É a energia dos ventos. A energia girada do vento. Palmas aqui para nossa... Olha aí. Então, existe a energia eólica. Que a energia eólica é aqueles ventiladores bem grandão que tem na praia, né? Por isso que na praia é fria, né? Por isso que a praia é fria, porque tem aqueles ventiladores bem grandão. Pois é, mas aqueles ventiladores ali, irmãos, eles só se movem quando o vento sopra. Quando o vento sopra sobre eles, aí eles começam a mover. E aí, com aquele movimento que eles fazem, eles não gastam energia. Eles fazem o quê? Eles produzem, eles geram energia, porque o vento soprou sobre ele e a energia foi gerada. Já no caso do ventilador é diferente. Você liga o ventilador gira, e às vezes, quantas vezes eu já liguei o ventilador, quando eu namorava com a missionária Alice, isso há pouco tempo atrás, irmãos, eu ia lá para a casa dela, aí ela tinha um ventilador, irmão, de geladeira, desse tamanho aqui, aí ela ligava ali, botava ali, aí
ela ia trabalhar e ligava, e eu ficava com aquele ventilador. Aí a mãe dela, para não gastar energia, ela desligava. O bicho já era pequeno, já não gerava energia, já não gerava vento. E ela provava porque ele gastava energia. O que eu quero dizer com isso? Irmão, se mova pelo vento do Espírito Santo. Porque senão você vai, querido, gastar energia. E muitas vezes você gira o ventilador, fica com calor, gasta energia e não produz nada. Mas quando o vento sopra, meu irmão, você vai se mover pelo Espírito de Deus. E você vai não somente se mover, e vai gerar energia. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus aí, para eu saber. Você vai gerar energia. Então quando Paulo está dizendo, cuida de ti mesmo, ele está dizendo, querido, que nós temos uma fonte. Que essa fonte do cuidado da nossa alma está em Deus. E a gente tem que entender isso. Porque senão nós vamos ficar vazio. Nós vamos ficar oco. A gente vai estar fazendo as coisas automáticas. Vai estar fazendo, e dentro de nós não vai ter essa energia do Espírito Santo de Deus. E vamos continuar fazendo um ventilador, sendo como um ventilador, gastando energia. E por quê? Porque nós estamos desconectados com Deus. Então nós temos que entender, irmãos, os tempos oportunos para a gente cuidar de nós. Meu pastor de saudosa lembrança, pastor Lindolfo Marques, ele foi no médico, e o médico disse para ele, olha, 1 ano antes, apareceu aqui no seu fígado um caroço, quase tamanho de um limão. Pare tudo que você está fazendo, vamos cuidar disso aqui. Aí eu me lembro como fosse hoje, ele me falou, aí eu disse, aí pastor, ele disse, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, porque a gente estava em construção na igreja. Aí a esposa dele, meu filho, você tem que parar. E nós, pastor, pare, pastor. Disse, não, estou fazendo uma grande obra, Deus proverá. 1 ano e meio depois, aquele carocinho de limão se transformou num caroço de laranja. E já era tarde demais. Ali ele precisava já de um milagre, não era mais o que o médico podia fazer. Então a gente tem que aproveitar e pensar nos tempos oportunos que Deus dá para curar certas coisas da nossa vida e tratar e buscar energia para a gente começar a tomar fôlego e caminhar de novo. Lembra de Elias na caverna? Ficou ali, alimentou-se, Deus cuidou, alimentou. Depois ele voltou e começou a ungir um profeta, a ungir o rei. Continuou fazendo a obra. Depois abriu o rio, fez várias coisas, foi no carruagem de fogo. Por quê? Porque ele teve aquele cuidado especial. E a gente tem que ter esse cuidado, irmãos, para que a gente possa ver os tempos oportunos, as oportunidades de Deus. E a gente tem que ter cuidado para a gente não começar a encher a nossa vida de coisas supérfluas. Tem tanta coisa que toma o tempo da gente, que a gente nem precisa, não é verdade, né? Tem coisa que a gente fica gastando nosso tempo, nossa energia em coisa que a gente nem precisa. E às vezes a gente fica colocando isso. Às vezes a gente vive nesse período de tempo das redes sociais, tudo vai acontecendo e a gente vai absorvendo aquilo como se fosse uma realidade nossa. A nossa realidade é uma, as redes sociais são outra realidade, e a gente vai absorvendo, trazendo para dentro da gente. E aí a gente tem que entender, irmãos, que a gente tem que viver para servir ao outro. Não é a mesma coisa de deixar de viver para servir ao outro. É viver. O apóstolo Paulo disse, olha, eu não sei o que é que eu faço. Eu quero estar mais com Deus, mas eu sei que eu vivo, eu vou produzir muita glória para Deus, eu vou ter muita coisa para fazer. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, eu preciso de você vivo. Vivo, você precisa estar vivo, para que você venha produzir energia, para que você venha produzir vida. Você precisa estar vivo. Então, como é que a gente consegue isso, irmãos? A mulher, lá de 1 Reis, 1 Samuel 16,
os filhos iam ser escravizados, o marido morreu, os filhos iam ser escravizados. Ela tinha só um pouquinho de azeite. Irmão, encha teu vaso de azeite, irmão, porque você vai libertar pessoas, você vai encontrar favor, milagre de Deus. Encha seus vasos de azeite e vem. Você vai curar os doentes, você vai levantar os caídos, você vai pagar dívida de quem não pode, você vai encontrar os perdidos, você vai poder saber indicar o caminho, você vai poder repartir, você vai poder ser uma bênção, mas você precisa ser cheio do azeite de Deus. Você precisa ser cheio do azeite de Deus, porque senão vai parar em você. E vai parar, e quando essas bênçãos param em nós, irmãos, a gente perde a nossa finalidade. Então, nós devemos entender isso. Quando você consegue perceber que a sua fonte é Jesus, você larga os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, e Deus multiplica e alimenta uma multidão. Quem está entendendo isso aí? Basta um pouco de azeite para fazer o milagre de Deus. Mas se tiver vazio, que vai acontecer conosco? Eu só tenho alguma coisa para dar aqui, se Deus me der, irmão. Analisa aqui a vida do pastor Rogério Menezes, que está com um sorriso bonito. Vinte anos que eu estou aqui. 20 anos. Jéssica chegou aqui quantos anos, Jéssica? Está com quantos anos, Jéssica? 11 anos já. 12 anos. Você acha que a Jéssica está aqui só por causa do meu sorriso? E por causa do meu cabelo? Eu tenho que ter, irmão. Eu tenho que ter o sorriso, eu tenho que ter o cabelo. E o que a gente tem, não é para a gente, é para os outros. Não é para a gente. Eu não fico andando no espelho direto, não. Eu não fico me piteando direto, não. Isso aqui é para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando você é alguma coisa, tem alguma coisa, Deus tem uma finalidade. Ele quer usar você, quer abençoar você, para que outras pessoas sejam abençoadas. Pastor, mas por que eu estou passando por essa luta? Irmão, hoje a gente fala do exemplo de Jó, porque Jó passou pelo que passou. A gente fala de José, porque José passou o que passou. Deus vai espremer você, para que o teu azeite saia bem espremidinho, para saciar, curar, fazer vida para outras pessoas que estão precisando. Se está acontecendo com você, levanta a tua mão e diga: eis-me aqui, Senhor, faz conforme tu quer, porque você vai ser um exemplo. Olha essas meninas aqui, são 6. Nenhuma tem experiência, mas a Tailane tem. Aí, ó, novinha, ela não sabe nada, mas aconteceu um problema. Vamos buscar uma senhora já antiga, que sabe de tudo. Aí pega uma pessoa mais experiente, que já passou por muitas coisas, e a experiência das mais antigas servirão de passagem, de estrada, de ponte, para elas atravessarem os problemas delas. Vocês estão entendendo aí ou não? Mas às vezes nós queremos fugir disso, porque a gente esquece de cuidarmos de nós. E como é que a gente vai ter esse cuidado de nós, irmãos? Se agarrando e crendo. Se agarrando e crendo no amor de Deus, que Ele nos ama. Eu vi um testemunho de um homem que morreu, e ele estava com a vida toda errada, era cristão, estava com a vida toda errada, e ele disse que quando ele morreu, que ele estava caindo no buraco, aí ele clamou, Jesus, aí Jesus foi lá e segurou a mão dele, e mostrou um vídeo da vida dele, os momentos que ele achava que estava bem, e Deus foi mostrando para ele. Aí ele começou, aí ele disse que aí foi vendo as lutas, as dificuldades, os problemas, e ele disse que estava, aí Jesus disse assim: olha, eu vou fazer você voltar para lá,
mas antes de você voltar, vou lhe curar. E a Bíblia não. E ele disse que Jesus abraçou ele. Ele disse que sentia que era Jesus. E ele disse que o amor de Jesus invadiu ele, que ele ficou outra pessoa. As mágoas que ele tinha, as chateações, tudo. Ele ficou curado. Quando ele disse que ficou curado, e Jesus disse: pronto, você pode ir. Ele acordou na mesa de cirurgia. Que ele tinha caído de um prédio, de uma mesa de cirurgia. Então o amor de Deus nos cura, irmão. O amor de Deus nos cura. Quando você entende, você se sente amado por Jesus? Quem se sente amado por Jesus? Você sente o amor de Jesus pela sua vida? Sinta isso, porque Ele te ama. Agora é porque a gente acha que o amor de Jesus é consequência das nossas ações, e não é. O amor de Jesus é nele. A Bíblia diz que Deus é amor. Que Deus é amor, Ele nos ama de graça. É como os pais amam os filhos. Os filhos não precisam fazer nada para os pais amarem. Os pais já amam os filhos de graça. Tem uns obedientes, os outros desobedientes, mas independentes, são amados com o mesmo amor. Irmã Nice, você ama a Jéssica? Daria a sua vida por ela? Olha o amor, irmão. O amor faz isso. O amor faz isso. Aí o que nós temos que entender, querido? Que dependendo das circunstâncias, eu ofusco o amor de Deus por nós. Aí nós pensamos que tudo que está acontecendo é coisa do acaso. Coisa está acontecendo sem a gente nem perceber. Não, é o amor de Deus. Até as correções e os castigos, a Bíblia diz que Deus faz o quê? Através do seu amor, corrige. Segundo, se agarre na sabedoria de Deus. Deus é sábio, irmão. Ele sabe qual é o caminho melhor para nós traçarmos. Ele sabe onde vai nos conduzir. Lembra do povo de Israel, quando eles foram passar do Egito para a Canaã? A Bíblia diz que Deus não deixou eles passarem por alguns lugares, porque Deus sabia. Deus caminhou eles pelo deserto, porque Deus queria suprir, Deus queria abençoar, Deus queria fazer eles crescerem diante das lutas. Às vezes nós passamos pelo deserto e dizemos: Deus, como é que o Senhor me deixou chegar nessa situação? Não, irmão, confie na sabedoria dEle e a força dEle. Porque agindo Deus, quem impedirá? Deus, Ele é o Deus do poder. A gente esquece disso. A gente esquece dos sobrenaturais, dos milagres, do que Deus pode fazer. A força do Senhor, que vem e nos dá força para a gente, a circunstâncias que a gente diz: eu não estou aguentando, eu não vou aguentar. Aí vem Deus e nos dá aquela força e a gente passa por cima. A gente passa por cima. Mas para isso, irmãos, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. O texto que eu li tem como contexto, de pano de fundo, os problemas que o jovem Timóteo estava tratando. Sua autoridade espiritual naquela igreja estava sendo questionada, porque ele era um jovem. Havia, na época, uma dissecção da fé. As pessoas estavam se afastando, aumentando a heresia, a resistência contra a sã doutrina. E Paulo vai escrever não para a igreja, mas para o jovem Timóteo. E Paulo vai exortar ele dizendo: Timóteo, você sabe, eu sei o que está acontecendo. Sei que os dias são maus, são dias de apostasia, dias difíceis. Dia de amor esfriando, eu sei que é muito problema, mas eu te falo, diante de tudo isso, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Pregar sem cuidar de nós, irmãos, é um perigo. Existem ordens que tem que ter ordens, que tem que ter organizações. E aí, o que Deus vai dizer? Cuida de ti mesmo. Aí você lembra que nós lemos logo no começo da minha palavra, Jesus dizendo lá em Lucas, para os discípulos: tenham cuidado com os vossos corações,
para que eles não sobrecarreguem. Irmãos, existe uma enfermidade chamada cardiopatia. Quem já ouviu falar? Pronto. Deus dá paciência. Paciência. Olha aí, Natan, como é que está aí na internet esse microfone aí? Tá bom o som? Aí o que acontece, irmãos? A cardiopatia, ela vem do estresse, dos problemas emocionais que a gente recebe, e ela tem algumas características ao infarto, meu Deus, ao infarto, acho que é as pilhas aqui, ao infarto. Aí, querido, a pessoa às vezes sente dor no peito, falta de ar, cansaço, e isso acontece quando a pessoa está num período de muito estresse emocional. É aquilo que de vez em quando eu falo, as doenças chamadas doenças psiquissomáticas, que vem para o nosso psique e que se somatizam no nosso corpo. E aí, a gente tem que ter esse cuidado, porque isso também mata, irmãos. Por quê? Porque Jesus disse que é do coração que procede o quê? Todas as saídas de vida e de morte. É o coração, tanto o coração físico, como o coração no sentido figurado, das nossas sedes, das nossas emoções. Quando eu tive um infarto, o que foi que aconteceu? A minha veia arterial entupiu com um coágulo de sangue. E aí o que acontece? Quando entope, meu irmão, não vai sangue para o coração. Como não vai sangue para o coração não consegue fazer a limpeza do sangue do corpo. E o sangue para, o coração é que fica mexendo o sangue. Tope as veias e o coração para. E alguns problemas traz o coração. Gordura, excesso de gordura, irmão. Pessoa que fuma também. Pressão alta. Falta de atividade física, diabetes, tudo isso aí traz consequência ao coração. Mas eu não quero falar, eu não sou médico, quero falar do nosso coração espiritual. Como cuidar, como lidar com o nosso coração espiritual. Primeira coisa, anote aí, anote. Não torne o seu coração um caminhão de lixo. Qual a diferença do motor do lixo para o caminhão de lixo? É porque o caminhão de lixo, a negada bota o lixo na porta, ele vem e pega. Irmão, tenha cuidado, irmão. Tem gente, querido, que parece que anda com um balde de lixo para despejar na gente. Você tem que ter cuidado com isso. Tem gente, irmãos, que vem carregado com lixo. E se você não souber lidar com isso, ela enche o seu... Você sabia que tem pessoas que você vai conversar com ela, você sabe que toda vez você tem um trave ali, tem um problema, tem um lixo que é jogado sobre você. Você tem que ter cuidado. Às vezes as pessoas vêm colocar lixo no nosso ouvido, faz você perder tempo, perde sua energia, se arranja problema para você. Lembre disso, irmãos. Conheça os seus limites, conheça as suas limitações, veja até onde você pode ir. Tem gente que não resolve nem os problemas dele, quer resolver o problema dos outros. Irmão, lembre, querido, nem Deus resolve o problema de todo mundo. Nem Deus. Quem tem problema aí? Pois é, olha aí. Nem Deus resolve o problema de todo mundo. Aí às vezes a gente pensa que pode resolver e não resolve, irmãos. Ora, se eu não consigo resolver nem os meus problemas, quanto mais, Natan, o problema dos outros. E às vezes a gente fica, irmãos, a gente acha pouco a nossa luta, ainda traz luta dos outros para dentro de nós. Não, irmão, não. Deixa eu dar aqui o conselho para você. Não se torne um caminhão de lixo. Deixa eu dizer, porque se você morrer, porque problema de ansiedade, de problema emocional e tudo, isso traz problema para o coração. Mas se você morre,
todas as tuas preocupações, todas as tuas lutas, elas vão junto com a pessoa e não vai resolver nada. Tudo que lhe perturba, aí aquelas pessoas que você fica tão preocupado, vai até o cemitério, pega no caixão, bota lá dentro, ainda bota uma pá de areia na mão e coloca dentro. Aí cadê os seus conselhos, cadê os seus estresses, seus aborrecimentos? Tudo passa, tudo vai embora. Então, primeira coisa, eu não posso me tornar um caminhão de lixo. Eu não posso pegar as coisas, eu tenho que jogar fora, irmão, porque nem Deus, querido, nem Deus, irmãos, resolve o problema de todo mundo. Eu tenho que pegar e tirar do meu coração. O meu pastor sempre dizia para mim, olha, ele disse assim, olha, meu filho, o problema da igreja, você deixa na igreja e leve para Jesus. Leve para Jesus e deixa na igreja. Porque se você fica trazendo para dentro de você, você não vai muito longe, não. E é verdade, irmãos. E tem pessoas que é assim, fica preocupado. Jesus falou, olha, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Qual de vocês, ele ainda faz esse questionamento, com toda a sua preocupação, com tudo, você pode aumentar um palmo aí da sua estatura? Ninguém de vocês têm que viver cada dia o seu dia e deixe que amanhã cuidará de si mesmo. Segunda coisa, em quem você está acreditando? Em quem você está acreditando? Você está acreditando em Deus? Agora, como você está acreditando em Deus? Porque uma coisa é eu acreditar, uma coisa é como eu acredito. Acreditar que Deus pode fazer tudo e eu ficar todo tempo perturbado é uma crença que está errada. Eu estou crendo certo, estou crendo no certo, mas estou crendo errado. A minha forma de crer está errado. Nós temos que crer, irmãos, confiando no Senhor. Lembro várias situações. Missionário ali, quando nós chegamos no médico, como fez a morfologia, a médica disse, olha, o seu filhinho vai nascer faltando não sei o que, e vai, obstrução renal bilateral. E vai, aí, na hora, eu disse, bem baixinho, está repreendido, não aceito isso não, em nome de Jesus. Esse, assim que ele nascer, vai ter que cortar a barriguinha dele, botar uma sonda, porque ele vai nascer assim. Aí a gente vinha no carro ali, falando, Alice, você não sabe de nada não. Ela viu lá no exame morfológico, mas Jesus já viu antes dela. E quando o Roger nasceu, foi logo, provou que não tinha problema nenhum. Então é a forma, não é você ficar descabelando, preocupado. Aí você morre e não resolve os seus problemas. Você morre e os problemas ficam aí. O que é que você tem que fazer? Entrega, faz como o Luiz disse, faz o quê? Deixa na mão do Senhor que Ele resolve, irmãos. Terceira coisa, irmão. Reconheça a sua área de operação. Veja a sua área em que você atua, irmãos. Veja até onde você pode ir. Porque às vezes a gente quer ir além. Isso arranja problema para nós, irmãos. Isso arranja problema para nós. Não adianta, querido. Às vezes, no começo da minha fé, eu achava que eu era o Espírito Santo, eu queria resolver o problema de todo mundo. Depois eu aprendi, irmãos, que se Deus não fizer, ninguém fará. Tem coisa que é Deus que faz. O que a gente tem que fazer? Reconhecer que Ele é da nossa área de atuação. Tem hora que você está doente, não vai. Uma vez eu estava aconselhando um obreiro ali, ele meio adoentado, querendo ir para monte, eu digo, homem, vá se cuidar, homem. Não, mas é um propósito, não adianta. Se propósito, você não está bem de saúde, como é que você vai para monte? Não, você tem que estar bem, corpo e alma e espírito. Como é que eu vou jejuar se eu não tenho condição de jejuar? Se eu estou doente do estômago, como é que eu vou fazer um sacrifício que eu não posso? A gente tem que saber a nossa área de atuação. Tem coisa que não é para nós nos metermos. Tem coisa que a gente só vai trazer problema para nós. E não vai resolver nada. Quarto, aliás. Não tente controlar aquilo que está fora do teu controle. Não tente controlar aquilo que está fora do seu controle. Seu passado, você não tem controle mais sobre ele não, irmão.
Aconteceu, aconteceu. Você tem que deixar onde? Lá atrás. Lá atrás. Não adianta você ficar querendo mexer ali. Se você voltar lá, você fica ruim. É ou não é? Hã? Tem foto minha que eu passo logo. Não adianta você mexer em coisa que está lá atrás. Você não pode mais mudar. Você não pode mais mexer. Vai trazer coisa ruim em você. Tem coisas que você vai lembrar, só vai lhe maltratar. O que é que você tem que fazer? Você tem que viver o hoje, que é o presente de Deus para você. Não fique pegando o que você não pode controlar. Deixa que Deus controle. Seu futuro, esse é que você também não pode. Se você não pode o passado, quanto mais o futuro. Como vai ser amanhã? Como será amanhã? Meu querido, viva hoje, ó. Aproveite hoje aqui, ó. Porque, meu querido irmão, pode ter certeza disso. Tudo e vira saudade. E vira há tempos bons. Mas os tempos bons só se transformam em tempos bons quando você perde aqueles tempos bons. Quando ele passa por você. Outra coisa, irmãos. Você não pode controlar as ações dos outros, querido. Tem coisas que não adianta. Você traz problema para si e não resolve. Traz problema para si e nem resolve. Quarto, sei lá, mais. Os imprevistos, irmão. Você tem que viver os imprevistos da vida. Imprevisto é imprevisto, você nem espera. Você tem que saber lidar com os imprevistos. Pneu que furou, alguma coisa que aconteceu, uma coisa que você não esperava, faltou energia no culto, hipotético simples, faltou energia no culto, perdeu o dinheiro, bateu o carro, veio uma gripe, quebrou o pé, tal. Esses imprevistos são naturais, você tem que saber lidar com eles. E eles estão fora do controle. Estão fora do seu controle. As coisas que a gente acha que nunca aconteceria, às vezes acontece. Nós temos que saber lidar com isso. Como saber lidar, irmãos? Aprenda a viver o tempo de Deus. Espere Deus agir. Salmo 37. Espera no Senhor. Que mais, irmãos? Espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmão, Deus criou o mundo em 6 dias. Para nascer Isaac, Deus esperou 100 anos. Para libertar o povo lá do Egito, 430 anos. Jesus morreu de tarde, Deus esperou 3 dias para ressuscitar ele. Fala para o irmão do lado aí, diga, tenha calma, meu bebê. Tenha calma, vamos esperar. Né? Tem coisa que é só o tempo. Já dizia o Fábio Júnior. Ele dizia, só o tempo vai dizer. Não adianta, não adianta. Espera no tempo de Deus. Espera, aprenda a falar isso. Olha, irmão, a igreja espera Jesus, ó. Já há mais de 2000 anos a igreja espera Jesus. Temos que aprender a esperar. Esperar cicatrizar. Esperar a chuva passar. Esperar o sol esfriar. Esperar, a gente tem que saber esperar. Porque Deus tem o seu jeito, Deus tem o seu tempo de agir e a sua forma de agir. Mas às vezes na nossa precipitação, a gente quer que seja do nosso jeito, da forma que a gente quer. Não, irmão, não. Deus faz conforme tudo Ele quer. Mas isso, querido, que Deus está falando aqui para nós, é para nós termos cuidado de quem? De nós mesmos. De nós mesmos. De nós mesmos. Eu lembro que falei isso aqui já uma vez. No primeiro serviço meu na polícia, só Deus sabe, do século passado. Aí uma briga, naquela época era, como era, Márcio? Era gangue, não era, Márcio, naquela época? Era as gangues, Márcio, era? Chamava? Não se faça desfazido não, que você sabe. Não tinha facção não, era as gangues. Ela fica pensando, quem é? As gangues. Era o bairro tal, era as gangues. Era só pedra e pau e murro. Aí nós estávamos lá no liceu,
era festa junina. Aí começou a briga lá, tal. Aí o tenente disse, bora pegar todo mundo. Eu disse, bora. E lá vai eu correndo e pega, não pega. Uns 10, eu correndo. Aí eles correram lá pro lado do cemitério, eu correndo. E o tenente mandou, e foi lá. Quando é feira, eu vi que eles estavam parando. E foi parando todos. Eu digo, ai, são corajosos, né? Quando eu me aproximando, que eu olhei para trás, irmão. Só eu e Jesus. Sozinho. Aí o que foi que eu fiz? Eles, vem. Eu digo, vou nada. Chamar meus amigos ali. Chamar ali. Então a gente tem que saber os nossos limites. A gente tem que saber. Aí eu tive que cuidar de mim. Agora, se eu não tenho cuidado de mim, eu sou polícia. Eu vou lá e vou resolver. Talvez eu nem estivesse aqui. Tem que saber, irmãos, os limites, os tempos, as circunstâncias. Porque a Bíblia está exortando hoje. Cuidado de ti mesmo. De ti mesmo. Quando eu infartei, tiraram o celular de mim, tiraram tudo, me proibiram de vir para a igreja, tal, porque eu tinha que cuidar de quem? De mim mesmo. E a vida continua. Deixou de ter culto? Deixou de ter pregação? Mas com certeza o louvor parou. Não teve mais oração. Tudo continua, irmão. Por isso que a gente tem que ter cuidado de nós, para que a gente não deixe as circunstâncias fora do nosso controle, fora do nosso limite, dar uma cardiomiopia em nós, cardiopatia em nós. Porque senão a gente acaba, em relação aos filhos, em relação aos netos, em relação à família, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa, irmãos, antes da gente levar as pessoas para se aproximar de Jesus, veja como distante nós estamos. Se nós estamos próximos ou se nós estamos distantes. As nossas palavras, antes de se aproximar as palavras das pessoas para Jesus, as nossas palavras tão próximas de Jesus, as nossas ações. Porque se a gente não estiver próximo de Jesus, as nossas palavras, as nossas ações nos afastarão não só de Jesus, não só das pessoas, mas de nós mesmos. Ao ponto da gente achar que está tudo acabado. Nós mesmos. Tem cuidado de ti mesmo. E nós precisamos, quando o apóstolo Paulo falou para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. É porque Timóteo estava se perdendo. Se perdendo. E a gente tem, Natan, que cuidar da gente, porque senão a gente se perde na nossa caminhada. A gente se perde. Então, quando Paulo diz, Timóteo, tem cuidado com ti mesmo, Timóteo precisava se reencontrar novamente. Reencontrar que ele era o pastor, reencontrar que ele era o discípulo, reencontrar que ele era o servo de Deus, reencontrar que ele era menina dos olhos de Deus, reencontrar que ele era valioso para Deus. E ele precisava fazer esse processo de reencontrar-se e de começar a fazer como aquela música antiga, caçador de mim, voltar a caçar ele e saber quem é ele e colocar ele debaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque, irmão, eu termino. Porque se você não se reencontrar, você vai tomar um perdido. O que é o perdido que você vai tomar? Porque tem uma pessoa dentro de você. São duas, aliás. Uma que te aproxima de Deus. E nessa busca de eu me reencontrar, eu tenho que entender que eu devo procurar mais a valorização dos frutos do Espírito do que as manifestações da obra da carne. Eu tenho que procurar mais as manifestações dos frutos do Espírito do que a manifestação da carne. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, aqueles que são inclinados para o Espírito, recebem o quê? Vida. Recebe vida. Quanto mais você se inclina para o Espírito, você recebe vida. Segundo, quando você se inclina para a carne gera o quê? Morte.
Mas tudo isso aí é quando eu perco quem eu sou, porque quando eu descubro a minha identidade, eu passo pelo processo, até fazer o projeto que Deus tem comigo. Porque quando eu me perco de mim mesmo, irmão, já nem sei quem sou, se sou feliz ou não, já nem sei a quem deu meu coração, preciso acreditar. Então essas situações é uma perdição que a gente vai ter dentro de nós. Agora, quando nós nos encontramos, você para, eu sou o servo de Deus, Senhor, não convém isso a mim, eu sou o servo de Deus. Deus, eu errei aqui, mas eu não posso errar aqui. Eu fiz isso, mas eu não posso fazer isso, porque você se reencontrou de novo. Mas quando você está perdido, irmão, você vai fazendo, se perdendo, ficando cada vez mais distante de quem você é para Deus. Pega na mão do irmão, levanta ele e diga, cuida de ti mesmo. Levanta ele e diga, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Para que, cuidado de ti mesmo, você possa levantar os caídos, cuidando de ti mesmo, você fortaleça os fracos, cuidando de ti mesmo, você seja uma bênção para os outros, cuida de ti mesmo, não deixando, irmãos, que essas coisas que são normais da nossa vida, nos arranque de quem nós somos para Deus. Curve a sua cabeça. Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela luz que ilumina a nossa mente, Pai, obrigado pela graça que é derramada sobre nós, obrigado pela tua palavra que nos liberta, obrigado, meu Senhor Jesus, pelo teu Espírito que nos vivifica, Pai, obrigado, Senhor, pela libertação que vem através, Senhor, da tua ação, ó Pai, assim, Deus, em nome do teu Filho Jesus, opera sobre a tua igreja, opera sobre os teus filhos, Pai querido, que haja reencontro nessa noite, que haja renovação, que haja capacitação, ó Pai, que haja reforço, que haja renovo, ó Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, Deus, assim eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, ilumina a mente, o coração, Deus nos ajuda a cuidar de nós, para que a gente não venha se perder, ó Pai, fora do propósito, fora da doutrina, Deus, para que a gente venha salvar tantos outros como a nós mesmos, Pai, assim eu te peço, Deus, em